Você sabe quem foram as 15 contratações mais caras da história do Fluminense? Se você não sabe, vem aqui no Pitacos do Tinoco que eu, Cauã Tinoco e Rafael Siqueira vamos te contar depois da vinheta. Então, rapaziada, a gente pegou aqui 15 nomes ali, né, das 15 contratações mais caras da história do Fluminense ali, baseado nos dados ali do Transfer Market, e a gente vai fazer aqui uma tier list. A gente vai dar um contexto ali, né, de quanto que esses jogadores foram comprados, pelo valor que o Fluminense pagou, de onde eles vieram também, como eles foram no Fluminense, e a gente vai ranquear um por um ali, né, entre aspas, numa tier list, de quem jogou mais, de quem jogou menos. Tem jogadores aí recentes que a gente não consegue avaliar porque ainda estão no Fluminense, então a gente vai explicar também como é que a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente, mas antes disso, vou apresentar aqui Rafael Siqueira, que não precisa tanto assim ser apresentado, porque já participou algumas vezes, porque é repórter também titular ali do Jornada KTO 1902. Fala aí, Rafael. Fala aí, Cauã. Fala aí, pessoal, ligado aqui no grande Pitacos do Tinoco, mais uma final de semana aí. Cara, veio a polêmica não, né? Veio a novela do Rony, valores de contratação, a gente aproveita os ganchos que a vida dá pra gente e vamos falar de contratações mais caras, só que não só dos valores, né? Vamos elencar aqui quem a gente achou que foi melhor, quem a gente achou que foi pior, vai ser bem maneiro. É isso, Rafa. Antes de começar o vídeo aqui, da gente mostrar a tier list pra vocês também, vou pedir pra vocês deixarem um like aqui embaixo, Rafael. Você sabe que é muito importante, rapaziada, deixar o like, porque você sabe que cada vez com mais likes ali, o vídeo aparece pra mais pessoas e vai ajudando muito a gente. Vocês estão cansados de ouvir isso, porque eu digo isso todo vídeo, mas é sempre muito importante. Não sou só eu que digo, né, gente? Todo youtuber que começa o vídeo fala pra deixar o like, porque é importante. Não vou mentir aqui pra vocês. E é isso, Rafa, pode colocar aí a tier list e aí a gente vai explicar ali cada prateleira. A primeira prateleira, que só vale um jogador, é a melhor contratação na nossa opinião, né? E aí a gente vai usar vários critérios ali, né, de valor de negócio, de quanto que ele jogou no Fluminense. Valeu o investimento, é aquele cara que o Fluminense talvez tenha pago um dinheirão, mas que jogou muita bola no Fluminense, e aí valeu o Fluminense pagar um dinheiro forte nele. Passagem ok, tá na prateleira do meio, é o cara que teve uma passagem ok, não tem mais o que explicar. E junto, na mesma prateleira, a gente botou ali, é bem intuitivo, ainda pode render, porque tem uns jogadores aqui, Ignácio, Freitas, Bernal, Hércules e Canóbio, são jogadores que o Fluminense contratou ou na janela do meio do ano de 2024 ou no início de 2025. Então não tem como a gente avaliar esses caras, apesar de valor ali de compra, como esses caras jogaram no Fluminense, porque é um tempo muito curto. Então, ou a gente vai colocar em ainda pode render, ou na prateleira de baixo, que é não espero muito. E nessa de baixo ele tá junto também o Foi Mal, são jogadores que já saíram ali do Fluminense, e a gente vai avaliar justamente como é que eles foram no clube. E aí tem a pior também, que é a mesma coisa da melhor, só que com a pior contratação, na nossa opinião, só vale um também ali, né, Rafa? Só um, no topo e na base são. É isso então, gente. Vamos começar aí com Ignácio. Zagueiro aí que veio do Sporting Cristal no meio do ano passado. Ele teve duas boas partidas no ano passado ali, né? Junto com o Mano Menezes, contra o Vasco e a outra com o Corinthians, que pra mim é uma excelente partida dele. Acabou tendo uma lesão grave ali no joelho, né? Grave, entre aspas, também. Ficou fora do restante da temporada. Só voltou no início de 2025. Tá fazendo um carioca ali razoável pra bom, na minha opinião. É um tempo de amostragem pequeno também. Foi um jogador que veio ali por volta de 2 milhões de euros, né? Uns de 10 a 13 milhões de reais, nessa cotação maluca que a gente vive, que todo dia tá diferente. Ignácio, cara, e aí? Pra mim, já vou dar spoiler aqui, meu voto é ainda pode render. Isso, não tem como dizer que a gente não espera muito se ele começa 2025 jogando bem. A gente até fala nas transmissões que ele jogou que a gente acha que pode ter uma disputa ali do Thiago Santos com o Ignácio, de quem vai ser o zagueiro titular ao lado do Thiago Silva, então não tem como colocar ele na não espero muito, e ainda pode render, e para proporção de Campeonato Carioca ele tá rendendo ainda. É isso, então pode colocar ali o Ignácio, que é o nosso 15º colocado na lista de mais caros da história. E mais um, cara, Freitas, né? Tá em ordem dos mais caros ou não? Não, eu botei os 5 que estão no elenco atual primeiro, e depois o Thiago Silva, que é meio termo que a gente vai explicar, e depois os outros. Tá, o Freitas, a gente tem que dar um contexto aqui, que saíram notícias lá do Peru, do país Peru, que é um jogador que veio ali por volta de 3 milhões a 3 milhões e meio de dólares, né? A gente sabe que ele foi mais caro que o Serna, por exemplo, né? Que veio
ali também do Campeonato Peruano, mas aqui no Brasil a gente não conseguiu chegar nesse valor ainda, ninguém conseguiu confirmar, né? Tá muito difícil, gente. A gente trabalha com apuração, eu, Rafael, Gabriel, Lessa. Tá muito difícil de descobrir valor, cara, nessa janela de transferência do Fluminense. Tá tudo ali muito obscuro, a gente não conseguiu descobrir ainda, mas a gente vai colocar no valor que saiu lá nos jornalistas peruanos, que foi por volta de 3 milhões de dólares. Cara, o Freitas, eu vou ser bem sincero, não coloco na prateleira do Ignacio, cara. Pra mim, não espero muito do Freitas. Se o Freitas jogar muita bola no Fluminense e virar titular, vai me surpreender, tá? Vai me surpreender também, cara. Eu também não espero muito, porque a gente viu um pouco dele, né? A gente não pode ser injusto também, mas ele não me pareceu nesses 2 primeiros jogos que ele teve aquele zagueiro que ele vai chegar pra brigar por posição de titular igual o Ignacio tá, por exemplo. O Freitas, pra mim, vai ser aquele cara que vai servir pra compor uma dupla de zaga reserva, talvez um improviso na lateral esquerda quando a gente precisar. Então é isso, eu não espero muito. É um cara que vai estar ali se a gente precisar, mas a gente torce pra que não precise e aí não tem como esperar muita coisa. Vamos lá, então coloca ele já em não espero muito e vamos para Facundo Bernal, o primeiro uruguaio aqui da lista, um jogador que passou por uma novela gigantesca, uma novela mexicana para vir pro Fluminense ali, né? O defensor do Uruguai ficou dificultando ali o negócio, ele já queria muito ir pro Fluminense, o Fluminense queria muito jogador que veio ali por 3 milhões, né? 3 milhões e pouquinhos de dólares também, cerca de 20 milhões de reais na época ali da contratação. Um jogador que eu espero bastante, cara. Tenho uma expectativa alta ali no Bernal. Acho que ele precisa evoluir em alguns pontos, como a dinâmica. Acho que a dinâmica do futebol brasileiro é muito diferente do futebol uruguaio. Ele ainda não está acostumado com isso, mas espero que 2025 seja melhor do que 24, cara. Para mim, Bernal ainda pode render. Perfeito, ainda pode render. Ele, no momento que a gente está gravando esse vídeo, ele fez um jogo na temporada só, né? Ele estreou na partida contra a Portuguesa. Eu achei que ele foi bem, eu achei que ele não terminou a temporada de 2024 mal, eu achei que ele fez um bom final de 2024, apesar de, por alguns momentos, não ser titular ali na reta final. Ainda pode render, cara, é muito novo, é jogador de seleção de base, não é um cara que já chega com a carreira pronta, ele chega para construir o início de carreira dele aqui, eu acho que dá para render, dá para esperar coisa do Bernal ainda assim. É isso, vamos passar aí pro Hércules, cara. Pra mim, não sei se eu tô sendo um pouquinho emocionado. O Phil gosta, né? O Phil defende essa questão, ele é emocionado. Eu gosto muito do Hércules, cara. É uma contratação que me animou bastante ali, um jogador do Fortaleza que veio pra uma posição carente pro Fluminense, que apesar de a gente ter peça pra posição, a gente não tem confiança. E eu acho que o Hércules chega pra ser titular absoluto do Fluminense, mas não tem como colocar o valor em investimento, né? Porque a gente vai estar sendo injusto ali com os outros jogadores. Pra mim já valeu, tá? Acho que 29 milhões está muito bem pago pro Hércules. Acho que é um jogador que vale mais do que isso. O Fluminense conseguiu um negócio muito bom ali com o Fortaleza. Jogador titular de time que foi G4 do Campeonato Brasileiro, de time que vai disputar a Libertadores, e de um time que não costuma fazer negócio fácil com o time brasileiro, né? Fortaleza ali dificultou várias vezes a venda, por exemplo, daquele jogador que era do Botafogo, Caio, né? Caio. É Caio? O que tá no Bahia? O meio-campo, volante ali? Não vou saber, cara. Pô, vou procurar aqui. Mas enfim, cara, é um time que costuma dificultar a venda. E aí, num bastidor ali, né? Pareceu que foi uma pelada. O Mário Bittencourt chegou no Marcelo Paes lá do Fortaleza e falou: por 4,5 eu vou. E acabou. Caio Alexandre, tá? Caio Alexandre, Palmeiras tentou várias vezes e não conseguiu. O Fluminense trouxe aí o Hércules, cara. Pra mim, ainda pode render em primeiro. E pra mim vai pular pra esse valor investimento em alguns meses. Cara, é difícil colocar ele no valor investimento com ele tendo um jogo só, né? Mas, cara, se a gente pensar no momento da contratação, no histórico do cara e de quanto que a gente pagou, pô, a frase valeu o investimento é perfeita, pô. A gente não sabe se ele vai render o quanto que a gente pagou, mas você olha esse valor na mesa, tipo, o jogador que jogou no Fortaleza, esse valor, vale esse investimento? Vale. Não, então, eu acho que vale o investimento. Vale você gastar o dinheiro. Só que podem acontecer várias coisas até o meio, até o final do ano, na passagem do Hércules, pra ele não dar certo. Eu acho difícil. Acho que é um jogador que tem um potencial imenso pra dar certo no Fluminense. Mas a gente já viu jogadores com potenciais grandes também passarem pelo clube e não darem certo, né? E aí eu acho que a gente vai estar sendo meio incoerente com o que a gente falou antes, que é de colocar esses jogadores que chegaram agora só nas duas. Pra mim, primeiro ali do ainda pode render, cara.
Faz sentido, faz sentido. O valeu tá no passado, né? Não tá no Te presente. ganhei no argumento. É isso. Ganhou. O valeu tá no passado, cara. O nome já diz, né? Não é que vale, valeu. É isso. Agustin Canóbio, vulgo, a segunda contratação mais cara da história do Fluminense, tanto em valores absolutos quanto em milhões ali, né, de euros e dólares. O Fluminense pagou 6 milhões de euros, informação inclusive que foi o Vitor Lessa que apurou, pro Atlético Paranaense para a contratação do Canóbio. Cara, quase 40 milhões de reais, é muita grana, hein, Rafael? Para mim, cara, vou deixar você votar primeiro nessa. Cara, não tem como dizer que a gente não espera muito de um cara que no momento é o jogador mais valioso desse elenco, é o jogador que junto com o Thiago Neves, já dando spoiler, é a contratação mais cara da história. Até aqui o Thiago Neves ganha com um pouquinho mais caro, mas o Canóbio tá ali pertinho dele. Cara, de novo, indo na frase, não tem como não esperar muito de um cara desse, pô. Ele chegou agora, ele tá indo bem, tem que ser, ainda pode render. Tem que ser, ainda pode render. Eu acho que os valores foram um pouco a mais do que precisava, acho que não precisava disso tudo, mas já tá aqui, já tá jogando, acho que pode render. É isso, então eu fecho contigo nesse ainda pode render, não tenho muito a acrescentar nisso não. E o único contratado que a gente não espera tanto acabou sendo o Freitas, né? Desses mais caros assim, o Fluminense gastou um dinheiro forte, hein, cara, nessas últimas 2 janelas aí. Ô, Cauã, Cara, oi, pode falar. pergunta bônus aqui no meio do vídeo. Oi. Se o Rony tivesse falado sim nessa semana, ele estaria em qual? Ainda pode render. Perfeito, só queria te testar. Não, ainda pode render. Acho que, pô, não tem como. Os números que o Rony tem. Enfim, não é um vídeo sobre o Rony, mas é um cara sim. que já mostrou em outras temporadas que pode ajudar muito em gols e acho que ele casaria bem ali com o esquema do Fluminense. Seria um valor exorbitante, um valor inacreditável. Pro mercado nem acho tão inacreditável assim, mas o Fluminense pagar 8 milhões de dólares no Rony não existe pra mim, nem o salário que ele tava pedindo. Dito isso, se ele viesse, acho que poderia render aqui. Vamos aí para o capitão, né, cara? O monstro do Fluminense, Thiago Silva, o TS3. Preciso falar alguma coisa? Tem disputa aí? Você acha que tem disputa? Cara, precisa, porque o Thiago Silva, nessa vinda, ele veio de graça, né? A gente tá falando do Thiago Silva primeira passagem, que é quando a gente compra. E por que ele tá aí, então? Porque ele foi, acho que a 9ª mais cara quando ele veio na primeira passagem dele. Ah, a gente tá falando da primeira. É verdade. Foi o 13º. Ele veio em 2006 por 2 milhões de euros, segundo o Transfer Market. Cara, a primeira então... passagem dele. A primeira passagem dele é excelente, né? Assim, Sim. a gente acaba não lembrando tanto. A gente, que eu digo, muita gente acaba não dando tanto valor pra primeira passagem dele, mas ele é um dos melhores, se não o melhor jogador daquele time da Copa do Brasil, que conquista o título da Copa do Brasil, faz uma Libertadores muito boa ali contra todos os times da Libertadores de 2008. Acho que assim como todo mundo, ele fez uma partida ruim na final, mas aí foi o time inteiro. Cara, tô vendo se tem alguém pra desbancar ele. Tem. Pra mim tem. Cara, você acha que não, porque você tá pensando no... É o Thiago Neves? É a segunda passagem do Thiago Neves. Pô, eu não sei. Eu acho que ele joga mais bola na primeira. Ele não é nem ele não é o principal jogador de 2012, não é o segundo principal jogador de 2012 e não é o terceiro principal jogador de 2012. Mas o Thiago Silva também não é o primeiro, o segundo e nem o terceiro de 2007. Quem era? Adriano Magrão, Fernando Henrique. Tá, Não. Thiago Silva pode ser o terceiro. Segundo pra mim. O próprio Thiago Neves, pô. Também. Mas o Thiago, zagueiro, pô, já era um zagueiro. Eu acho que dá pra gente fazer isso daqui, ó. Bota os dois aqui, no final a gente discute os dois, pra gente não travar. Tá. Mas já digo que pra mim essa disputa não existe, tá? O Thiago... Calma, vai pensando. Beleza, mas vamos lá. Edinho, cara. Cadê o Edinho aqui na lista? Veio do Palmeiras, né? Na temporada 10-11 ali por 3,40... 3,4 milhões de euros. Contratação até bem cara pra época, mas era um Fluminense que tinha muito dinheiro, né? Época dourada ali de Unimed, trouxe o Edinho. O Edinho sempre foi um jogador que eu achava bom, cara. Achava bem bom ali o Edinho, um volante
confiável, um volante que rendeu bem no Fluminense e em outros times também. Gostava do jogador, cara. O que você achava do Edinho e você que tinha mais idade que eu pra acompanhar também, né? Obrigado pelo elogio, mas, cara, gostava muito, cara. Gostava muito. Eu não sei se tu vai pegar essa referência, mas a galera da época pega. Cara, ele era aquele maluco que, por jogo, ele ia umas 2, 3 vezes virar o jogo de um lado pro outro do campo de trivela. Que era um medo que ele fazia, cortando o meio campo ali, um medo de alguém botar o pé no meio do caminho e roubar a bola, mas sempre dava certo. Ele fazia isso umas 2, 3 vezes por jogo. Mas tirando esse lúdico, cara, ele foi uma contratação muito importante. E tirando 2013, que ele ficou no Fluminense 2011, 12 e 13, né? Sempre fazendo mais de 50 jogos por ano. E tirando 2013, que foi um ano muito ruim, pô, ele participa como titular importantíssimo no time de 2011, que disputa o Brasileiro até a penúltima rodada, naquele jogo contra o Vasco, e o time tetracampeão em 2012, pô. E o time de 2012 também, que até os 95 do segundo tempo tava indo pros pênaltis contra o Boca para passar pra semi da Libertadores. Então, para mim, valeu muito o investimento. O Edinho foi muito importante naquele time. O time de 2012 que talvez seja o time mais preparado da história do clube para ser campeão da Libertadores, né? Sim. Mais que 2023, na minha opinião. Com certeza. Também acho. E acabou não dando ali, infelizmente, porque era uma Libertadores, é óbvio. Tinha um Boca Juniors fortíssimo, que vai pra final. Tinha um Corinthians iluminado também, né? Ali com o Tite. O próprio Vasco também. Que o próprio Vasco, o Vasco era um timaço, era um Libertadores dificílimo, mas era um Fluminense que é campeão brasileiro, com vários méritos, um timaço também. Acho que foi o ano que o Fluminense mais se preparou para ganhar uma Libertadores. Na minha opinião ali. 2023 a gente não entra como favorito. Entra como um time postulante, mas não favorito. Então, cara, Edinho pra mim valeu o investimento. É isso. Agora sim eu acho que não tem debate. Guarda. Tem debate com mais alguém? Não, não precisa guardar não, pode colocar aí em pior, cara. É 14, 15 milhões de reais ali. Contratação que a gente tinha uma expectativa na época que vem pro Fluminense. Um cara que foi bem no Atlético Paranaense e depois acabou virando banco, mas a gente ainda tinha aquele imaginário dele indo bem no Atlético. Passagem tenebrosa pelo Fluminense, muita gente fala que ele não teve chance, mas, cara, pra mim não entra na minha cabeça o Terãs com o Diniz não jogar e depois com o Mano Menezes não jogar. Diniz e Mano pensam futebol de formas completamente diferentes e o Terãs não teve chance nenhuma delas. Então, pra mim, não é só bola e campo e ideia de jogo. Terãs não quis, em vários momentos. Talvez não seja esse jogador todo que a gente pensa que ele seja. E ele foi pro Penharol por empréstimo agora, pior contratação pra mim de todas que a gente tá aqui nesse top 15 das mais caras. E de graça, né, cara? Nem pro Fluminense ganhar um dinheirinho aí. Tomara que ele arrebente no Penharol igual o Léo Fernandes e que seja vendido no final do ano. É isso. É isso. Nada a acrescentar disso tudo. Zagueiro Henrique, cara. Zagueiro Henrique que disputa a Copa do Mundo de 2014, não é isso? Foi especulado ali no Flamengo. Teve até aquele lance, não sei se você vai lembrar, Rafael. Que ele deu um chapéu no Flamengo pelo Henrique. Henrique foi um cara que veio ali do futebol italiano e que veio com expectativa alta, né, cara? Jogador de Copa do Mundo. Deixa eu até ver aqui o preço do Henrique. Foi o 14º, 2 milhões, vem do Napoli. Na temporada 15, 2016 ali. Teve uma passagem bem esquecível, na minha opinião, cara. Pra não falar que foi uma passagem ruim, tá? Cara, eu vou defender um pouco ele aqui. É esquecível, só que na época ele jogou no Fluminense em 2016 e 2017. 61 jogos em 2016, 56 jogos em 2017. Cara, tudo bem que o nível daquele time era muito baixo, mas eu não tô 100% convencido de que um cara que vem é titular absoluto 2 anos seguidos foi mal. A concorrência podia ser muito ruim, mas ele foi muito importante, pô. Porque a concorrência não era muito ruim, a concorrência era nível pior Fluminense do século, né? Assim. Provavelmente ali, né? Pior Fluminense do século. Tirando ali o início de 2009, parte do Campeonato Brasileiro, pra mim é um dos piores times do Fluminense em todo o século, esse time aí de 16, 17, 18. Cara, pra mim foi mal, tá? Sendo bem sincero aqui com você. Só pra trazer o contexto, ele chega a disputar ali espaço na zaga com Gum, Marlon, que tava subindo de Xerém, né? Elivelton, Nogueira, Norton. Era esse o nível de disputa dele na zaga.
Tá. Cara. Me convenceu, Né? me convenceu. Então é isso, bota ali, foi mal. Richarlison, cara, nosso pombo aí, que o Fluminense tentou contratar, inclusive, aqui no início de 2025, iludiu muita gente, a gente já sabia no fundo que a chance de acontecer era mínima, um jogador caríssimo, mas que veio ali por um valor alto, né, pra época ali do Fluminense, foi em 15, 16 também, a Unimed já tava em processo de saída, tava uma bagunça o Fluminense, e o Richarlison vem pra jogar, ele chega a jogar com o Fred, né, durante um tempo ali, poucas partidas com o Fred, e vai bem, cara, no Fluminense. O Richarlison, pra mim, vai bem, tá? Acho que valeu o investimento, além da venda do Richarlison. Continua rendendo dinheiro pro Fluminense até hoje, se eu não me engano, o Fluminense tem um percentual pequeno ali dele. E, cara, pra mim valeu o investimento, tá? Tanto pelo lado financeiro, quanto pelo que ele agregou em campo. É isso, valeu muito o investimento, dá retorno pra gente até hoje. Sempre que pode, fala do Fluminense, né? Então, é um cara que ainda tá atrelado à nossa imagem, né? Algum dia pode voltar, quase é forte demais, né? Mas podia ter acontecido essa temporada agora, então. E em campo foi muito bem, né? Então valeu o investimento. Gente, a gente tá falando de um cara importante pro Fluminense. Nunca foi protagonista. Acho que nunca foi protagonista de nenhum time que ele passou. Mas sempre foi um cara importante, sempre foi um cara querido. Não é à toa que tem muita gente que trata ele como um ídolo em 3 clubes gigantes do Brasil, que são Cruzeiro, Inter e Fluminense. Eu não acho o Rafael Sobis um ídolo do Fluminense. Um ídolo meu, pelo menos ele não é, mas tem muita gente que acha, não sei se você acha, Rafael. Mas, cara, foi um cara que veio aí, é o quarto, né, jogador mais caro da história do Fluminense. Aproximadamente ele 3,5 milhões de euros. Veio com 27 anos, uma idade muito boa ali na temporada 12 e 13. Cara, pra mim valeu o investimento sem dúvidas, tá? Valeu o investimento, com certeza. Foi muito importante em vários anos do Fluminense. Ele fica até 2014, né? Então ele participa do time que acaba sendo rebaixado e do time que depois tem que ir a campo reconstruir a imagem depois que aconteceu em 2013, né? Mas sobre idolatria, eu queria dar o pitaco também. Que, cara, não chamar ele de ídolo eu acho forte, mas ele tá naquele hall de jogadores que eu teria carinho, sabe? É um cara que se eu tô andando no Barra Shopping, encontro com ele, pô, eu vou parar, trocar uma ideia, falar dos jogos que ele fez, os golaços que ele fez lá em Volta Redonda, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, se não me engano, ou Santos, um dos dois. Rafael Um foi o Márcio Sobis Rosário, outro foi o Sobis. é uma espécie de Lima? Cara, bom paralelo, tá? É. Bom paralelo. É isso. O Lima tem mais tempo, acabou de renovar agora por mais 2, 3 temporadas ali. Tem tempo de virar um ídolo, né? Da torcida do Fluminense, dependendo dos títulos e dependendo de como ele atuar. Mas hoje eu acho que é um paralelo bem traçado aí, Lima e Rafael Sobis. É um jogador que muita gente tem carinho. Eu sempre gostei muito do Lima, então a minha opinião é até um pouquinho enviesada sobre isso. Mas, cara, valeu muito o investimento, Rafael Sobis. E agora vamos para o meia Wagner, cara. Veio ali por 2,4 milhões de euros na temporada 11-12 também, né, ali. Cara, o Wagner joga bola no Fluminense, né? Não tem como negar isso. E pra mim valeu o investimento também. Cara, o Wagner era um cara que, desde que ele saiu do Cruzeiro pra ir pra Europa, ele sempre era especulado no Fluminense, toda janela. Aliás, podia ter entrado no... É porque ele veio depois, né? Mas podia ter entrado na tier list de especulações, porque ele foi especulado há muito tempo, até que, enfim, o Fluminense conseguiu, e ele vem pro time de 2012 também, né? Que é o time mágico que a gente falou. Assim como o Sobis fica no time de 13 e 14 também, que foram times mais difíceis, mas acaba também deixando seu lugar ali guardado. Valeu muito o investimento. Ele foi importante em 2012, cara. 47 jogos na temporada. Cara, Valtinho. Cara, o Walter foi um empréstimo, tá? Um empréstimo caríssimo ali pro Fluminense do Porto. Você sabia que o Walter jogava no Porto, né? A formação que não é nova pra você. 2,12 milhões de euros. Walter, que é o famoso deitou e rolou, né? No Rogério Ceni. Uma partida lendária, aquele 5-2. Pô, ele faz 2 gols, né? Se eu não me engano. Pô, joga pra cacete. Cara, o Walter é um jogador que... Eu acho que a gente sempre vai ficar com aquela sensação de que, porra, se esse cara emagrece, a gente ia ter um jogadoraço no Fluminense. Qualidade técnica, eu acho que todo mundo sabia que ele tinha, né? É inegável, assim, na época que ele veio. Tinha, porra, tava uma unidade muito boa ainda. Então, a gente vai ficar com aquela sensação de que a gente poderia ter visto mais do Walter,
O cara daquele tamanho ali, com todo respeito ao Walter, conseguiu jogar o que ele jogou no futebol brasileiro, não é fácil, tá? Tanto que a gente não vê muitos jogadores com aquele porte físico. Pra mim é passagem ok, tá? Primeiro aí da passagem ok. Cara, também acho, mas só pra trazer, ele antes de chegar no Fluminense, ele fez uma temporada em 2013 no Goiás. Foi Absurda. coisa de maluco, cara. 54 jogos, 29 gols, pô. Absurda. E Goiás na Série A, tá? Ele foi Goiás especulado em vários times, cara. Eu lembro dessa especulação, assim. Vários times queriam ele. Acho que todos do Rio queriam também. É isso. Pra mim, a passagem é ok. Passagem ok. E pra mim também tá no hall do Rafael Sobis, que se eu encontro, eu vou ter um carinho ali, vou querer tirar uma foto também. O Walter tá jogando bola até hoje, né? Ele está nesse exato momento no Rolim de Moura. Clube todo do... ano... Da onde que é o Rolim de Moura? Todo ano sai uma notícia do Walter ali que ele diz que esse ano vai ser diferente, que ele quer perder peso e que espera voltar um dia ali pra Série A. Torcer, né, cara? Eu acho difícil, mas nada é impossível no futebol. E é isso, cara. Walter pra mim é ok, na minha opinião. O Walter tem uma Libertadores? Não. De 2010? Pelo que eu lembro, não. Quem é o Libertadores de 2010? Inter, né? Então, parabéns, Walter, você tem uma Libertadores. É Inter, né? 2010? Ele fez 9 jogos no Inter em 2010. Inter, Celso Roth ali. Celso Roth pega o Inter na semifinal e é campeão. Loucura. Então o Walter é campeão da Libertadores, rapaz. Fala dele. Tá aí. Cara, chegamos no Tartaruga Ninja. O Wellington Silva vindo nada mais, nada menos do Arsenal da Premier League. Ele sai muito cedo do Fluminense, vai lá pra Premier League e não consegue se firmar por lá, é emprestado para alguns times. O Fluminense pega ele emprestado e depois compra, não é isso, Rafael? 3 milhões ali de euros. Um jogador que a torcida sempre teve um carinho, né? Por ser retirem, por ser insinuante ali, um jogador que ia pra cima sem medo, errou muito aqui no Fluminense. Chegava uma época que ele irritava demais, que ele ficava ciscando, errava e não conseguia. A definição de passagem ok pra mim, tá? Cara, só pra trazer informação, ele ficou 5 temporadas como jogador do Arsenal. Sabe quantos jogos ele fez? Nenhum. 0. Só empréstimos. Exato. Prestado pra Espanha, depois pra um time pequeno da Inglaterra, e aí volta ao Fluminense em 2016. E 2020 também, né? É isso. Cara, ok. Pra mim é ok. Tá junto com o Walter? Não te incomodou isso aqui, não? Desceu o Walter, hein? O Walter foi mal? Pô, ele chega com uma expectativa gigantesca, né, cara? Tinha feito 30 gols no ano, pô. No Goiás, pô. Então a gente vai trazer o critério de expectativa por realidade. É porque, pô, me incomodou ver o Walter e o Wellington Silva na mesma. O Wellington Silva, ele trazendo para ele é importante numa Taça Guanabara, né, contra o Flamengo. Faz um belo gol, tá? Que ele arranca de área a área, deixa o Pará caído no chão. Pô, ele dá um passe absurdo pro Lucas também, fazer o terceiro gol ali. Jogaço. Foi um bom dia esse aí no Engenhão. Esse dia foi absurdo, tá? Um 3x3 ali que vai pra pênalti, Marcos Júnior fazendo o último gol de pênalti. Pô, o tanto que eu passei de raiva no gol de falta do Guerreiro, mano. Que ele vem comemorar na frente da torcida do Fluminense, pô. Eu fico muito puto. Cara, é difícil esse. Eu não queria botar o Walter em foi mal, não. Quais são os números do Walter no Fluminense? Consegue trazer aí, cara? Consigo trazer, tá aqui na mão. O Walter no Fluminense, em 2014, ele fez 50 jogos. Caraca. Não, 40 em 2014, 50 em 2015. 9 gols no total. 9 gols? Cara, ele faz 90. O Walter tem 90 jogos no Fluminense? Não, 40 numa temporada e 10 na outra. 50 no total. Ah, tá. Pensei que fosse 40 e 50 na outra. Não. 9 gols em 50 jogos. Quantas assistências? 0. É uma média de 0,2 gol por jogo. O cara sair de 30 gols pra 9. Pode colocar ele foi mal. Uma dor no coração, porque eu gosto do Valtinho, tá? Também gosto. Gosto do Valtinho. E é isso, né? Acho que foi um tier list bem razoável, cara. A gente foi bem aqui nos critérios, nos argumentos.
E acho que dá pra gente perceber aqui que o Fluminense, quando faz investimento ali, errou poucas vezes, né? Errou ali, assim, não é que errou, mas que foram 3 contratações que não deram certo. E uma que a gente não espera tanto, que é o Freitas, mas que ainda pode jogar bola. De resto, são contratações que a gente vê coerência ali, que ainda podem render no Fluminense. Ou que foram uma passagem ok. E o resto ali, de vale o investimento pra cima. Tem uma discussão ainda, porra. Faz que a gente deixa passar ali, Thiago Neves. Caraca, é verdade, cara. E pode descer o Thiago Neves aí logo. E pior que eu tava tirando o print já da tier list pra mandar pra Letícia, eu nem tinha me ligado nisso. Pode Pô, descer cara, o Thiago Neves. Eu quero argumentar um pouquinho esse Thiago Neves aí, cara. Tá, argumento. Então. Cara, ele volta depois de ter ido pro Flamengo, ele vem na desconfiança do cacete, porque lá no Flamengo de sentimento só, né? Porque ele tem a melhor temporada da carreira em números lá. Isso, de sentimento. Porque no Flamengo teve a parada de que mandaram ele pedir desculpa por causa do Creu, teve toda essa confusão. Pô, o cara vem, ele é o camisa 10 do tetracampeonato brasileiro, cara. Ele, por exemplo, ele joga mais bola que o Deco nesse ano de 2012, pô. Em números e em quantidade. Ele, pra mim, é o Fred é o mais importante e o Thiago Neves disputa o segundo lugar com o Cavalieri, pô. E pra mim, um título de brasileiro, que é o do Thiago Neves, vale mais do que a Copa do Brasil do Thiago Silva. Por isso que eu acho que essa passagem do Thiago Neves é melhor que aquela passagem do Thiago Silva. Não sei se vale mais. Pô, eu acho que cara, vale, cara. O Fluminense estava desde 1984 sem um título nacional, pô. É muito tempo. Muito tempo. Esse título de 2007 faz o Fluminense voltar a figurar no cenário brasileiro. Porque o Fluminense estava apagado, pô. Era desde 84 sem ganhar um mísero brasileiro ou Copa do Brasil. Primeira Copa do Brasil do Fluminense na história, única também. É um título pesado, cara. Pra mim, na ordem de títulos mais importantes ali desses nacionais, desses recentes, entre aspas, pra mim é brasileiro de 10, Copa do Brasil de 7 e brasileiro de 12. Pra ser bem sincero. Porque brasileiro, querendo ou não, é realmente o melhor time do Brasil. Você é o time mais consistente, você é o time que mais mereceu que a Ponte Corridos, na minha opinião. Pra mim é essa a ordem, cara. Pra mim, Copa do Brasil de 07 é mais importante que o brasileiro de 12. Sendo bem sincero. Tá, me convenceu. Porque eu tava indo pela comparação de uma taça do brasileiro versus uma taça da Copa do Brasil. Mas, não, de fato, aí eu prefiro o brasileiro também. É. Eu tava indo por esse caminho, entendeu? Mas, de fato, o contexto da Copa do Brasil é muito pesado, né? E o Thiago, cara, o que ele faz naquela Copa do Brasil ali, sem contar a Libertadores que ele joga. Acho que, óbvio que a gente não tá vangloriando ali, aqui um vice de Libertadores, que ninguém gosta de se vangloriar disso. Mas, porra, é um cara que joga pra cacete, né? Então, pra mim é isso aí. Tá bem, tá bom, tá suave. Não, nenhum crime foi cometido. É, porque talvez a pessoa olhe pra essa tier list só no print, e aí o que vai acontecer? Talvez ela olhe pensando que a gente falou que o Thiago Neves jogou, que o Thiago Silva jogou mais que o Thiago Neves no Fluminense. Vai ter gente que vai concordar com isso, vai ter gente que vai discordar, mas a gente tá da passagem dos dois. A gente não tá falando do Thiago Neves de antes, que aí ele vem por empréstimo, né? O Fluminense tem a compra depois, mas vem por empréstimo. Então não é isso, tá, gente? Óbvio que poucas pessoas de Twitter, a gente sabe como é que é, vão acabar não assistindo essa nossa justificativa. Mas pra você que tá assistindo o vídeo até agora, 33 minutos de vídeo, essa é a comparação, tá, gente? Thiago Neves de 12 ali e metade de 13, né? Que ele vai embora em metade de 13. E o Thiago Silva da primeira passagem. Então é isso, gente. Tamo junto, Rafael. Muito obrigado por mais uma participação no Pitacos do Tinoco. Deixem seu like aqui embaixo, gente, que é sempre muito importante. Comentem sugestões, comentem se a gente fez algum crime aqui, o que você concorda, o que você não concorda. Tamo junto, Rafael. Se despede da rapaziada. Tamo junto, calma, tirar a tier list da tela aqui. Obrigado por mais um convite aí, mais um Pitacos entregue. Deixem sugestões aqui nos comentários de próximos temas, que vocês ajudam bastante, tá? Os comentários a gente tá sempre lendo todos. Muitas ideias vêm de lá, então continue sugerindo temas que a gente tá sempre ligado lá e o seu tema pode virar um vídeo aqui do Cauã ou do Cauã comigo. É isso, rapaziada. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Mais uma tier list. Cara, eu me amarro em gravar esses tier lists. Eu gosto de dar opinião, né? Então, cada vez mais... É o nome do quadro, né? É isso. Pitaco, gente. Gosto de dar pitaco. Então, tamo junto, rapaziada. Um excelente sábado, um excelente final de semana pra vocês, independente do dia que você esteja assistindo. E até o próximo sábado. Tamo junto. Valeu.